Pai, nós te louvamos pela tua presença. Que nesse momento o Senhor fale, que nós nos calemos. Que nesse momento o Senhor cresça e que eu desapareça. Que nesse momento só a tua vontade se estabeleça. Eu repreendo em nome de Jesus toda distração. Eu repreendo em nome de Jesus toda conversa paralela. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer coisa que tentaria roubar a tua presença. Pai, o Senhor é o centro dessa casa. O Senhor é tudo o que nós precisamos. Então, Senhor, vem nos governar. Vem, Senhor, nos conduzir. De tal forma, Senhor, que nesse momento só o Senhor apareça. Que só o Senhor seja evidente. Eu dependo do Teu Espírito Santo. Eu dependo do Teu agir. Aos doentes, Senhor, eu ordeno agora em nome de Jesus que sejam curados no Teu santo nome. E que nós possamos ter, Senhor, uma vivência tão sobrenatural nessa noite. Que que todos nós saiamos daqui cheios da Sua presença. E que ninguém saia sem ser tocado pela Tua glória. E que seja assim em nome de Jesus. Se você concorda comigo, dá um maior aplauso e um brado de alegria ao Senhor. Meu amado, sem demora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler do verso 9 em diante. 1 Coríntios 3, verso 9. E você já sabe, na hora que você achar, você dá o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia. Nós somos uma igreja viva, amém? Posso ler? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Fecha os teus olhos, nós vamos continuar lendo. Mas fale assim comigo: Espírito Santo, me revela nessa noite de que forma eu estou construindo. Espírito Santo, eu te dou liberdade. Destrói tudo aquilo que não vier do teu coração. Eu quero construir com o alicerce certo. Amém? E antes que você fique desesperado, meu Deus, o pastor esqueceu do todo o resto do culto. Não, nós vamos para a palavra direto. Amém? Ai, meu Deus do céu. Mas e o padrão do culto? Fale bem forte para quem está do seu lado. Deus manda. Eu vou falar para o lado crente, peraí. Fala comigo bem forte. Deus manda e a gente obedece. Então vamos continuar lendo, aleluia. Você já olhou para dentro? Como que você está construindo? Versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Fale bem forte comigo: Jesus é o centro de tudo. Não, fale mais uma vez: Jesus é o centro de tudo. Fale mais uma vez: Jesus. Você não está entendendo? O que eu quero, que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite, que você pode até ser crente, você pode até se dizer cristão, mas pode ter deixado Jesus fora do centro como alicerce e base para todas as coisas. Jesus é o centro. É o centro. Vamos continuar lendo. Até entrar no seu coração e o Senhor nos quebrar nessa noite. Você crê nisso? Aliás, eu vou fechar os meus olhos. Se você quiser ir embora, você pode ir, porque daqui para frente não tem desculpa. Porque, meu irmão, deixa eu te explicar algo. O Evangelho não é dos evangélicos. O Evangelho é de Cristo. E Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o alicerce que não pode ser retirado. Aliás, João, o Evangelho de João, capítulo 1, vem dizendo
que no princípio era o verbo era Deus. Você conhece esse texto, sim ou não? E o texto continua dizendo, e ele estava com Deus, e era Deus através dele, através do verbo, tudo foi criado. Só que sem o verbo nada subsiste. Sabe o que isso me ensina, querido? Que toda vez que eu quero realmente viver um evangelho que é de Cristo, Cristo tem que ser o centro, e que ninguém coloque outro alicerce além dele. Declare com todo o seu coração: Jesus Cristo é o centro da minha vida. Declare com todo o seu coração: Jesus é o centro da minha vida. Então nós vamos ver isso nessa noite. Versículo 12: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelado pelo erga sua mão e declare: Espírito Santo, passa do teu fogo em minha vida, e que só reste aquilo que vem de ti. Declare mais uma vez: Espírito Santo, passa do teu fogo em minha vida, e que só reste aquilo que vem de ti. Aplauda Ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Continua o texto que você vai entender. Então ele continua dizendo: revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada. Olha nos olhos quem está do seu lado e diga assim: Jesus está de olho em você. Agora fala mais sério para ele ainda: Jesus está olhando para mim. Meu irmão, a gente clama pelo fogo, a gente quer o batismo no Espírito. A gente clama pelo batismo do Espírito Santo, sim ou não? Vou perguntar agora para o outro lado, crente: sim ou não? Aleluia. E por que nós clamamos? Porque eu quero falar em línguas, é uma bênção. Porque eu quero operar em milagres, sinais e maravilhas, é uma bênção. Mas sabe para que vem o batismo do Espírito Santo? Pergunta para mim: para quê, pastor? Para ver a qualidade das nossas obras. Vem para ver se aquilo que nós estamos construindo tem valor. Vem para ver se aquilo que nós estamos construindo vem de Deus. Porque, meu amado, é muito fácil colocar outro alicerce em uma vida religiosa. É fácil você se apaixonar pela placa da igreja. É fácil você se apaixonar pelo seu pastor. É fácil você se apaixonar pelo seu ministério. É fácil você se apaixonar pela estrutura, pela parede preta, pelo logo da igreja. E não tem problema você amar essas coisas, amém? O problema é você tirar Jesus do centro. Sabe, eu te amo, querido, porque eu amo mais Jesus do que a você. Eu amo a minha família porque eu amo mais Jesus do que amo a Sandra. Eu amo os meus filhos porque eu amo mais Jesus do que os meus filhos. E o que eu quero te dizer nessa noite, querido, que nós estamos numa temporada que nós estamos clamando mais do que nunca pelo Espírito Santo. Mas eu e você precisamos entender que o fogo do Espírito vem para provar a qualidade das nossas obras. E o texto continua: se o que alguém está construindo, 1 Coríntios 3,14, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Mas presta atenção no 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é... Fala para quem está do seu lado: cuidado comigo, porque eu sou sagrado. Querido, se você abrir o seu coração nessa noite para essa ministração, a sua vida muda. Abra sua Bíblia rapidamente em Lucas capítulo 22. Pastor, quanta Bíblia, meu irmão? Você está na igreja, e igreja é lugar de ler a Bíblia.
Glória a Deus. Versículo. Espera aí. Versículo 7 em diante. Lucas 22, 7. Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão dos hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Erga sua mão e declare assim: o meu Deus tem tudo preparado para mim. Sabe o que esse texto está dizendo, querido? Que antes de você saber o que você precisa, Deus já sabia o que você precisava. Ele já preparou para você. Eu tinha dito amém no seu lugar. E está disponível para aqueles que são guiados por Cristo. Sabe a escassez que você tem na sua vida? É falta de Cristo. Porque quando Cristo é o centro, Ele te guia aonde tem a resposta para a sua necessidade. Declare comigo: Jesus é o centro de todas as coisas. Versículo 13, olha que surpresa. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Sabe por quê? Jesus não mente. Se Jesus falou, vai se cumprir. Você tem promessas de Deus na sua vida? Sabe por que elas não se cumprem? Você já se perguntou isso? Meu Deus, um dia um homem de Deus veio até mim e falou: eis que te digo. Quem já passou por isso, diga amém. Meu irmão, quando eu estava desviado, eu tinha uma raiva disso que você nem imagina. Onde eu ia, estava na rua, estava no shopping, vi uma velhinha daquelas canelinhas de fogo. Você conhece essas tias? Amém? Eu tinha um medo delas, eu temia mais as velhinhas do coque do que o próprio demônio. Porque o demônio, eu sabia que se eu usasse o nome de Jesus, nunca ia ser na minha força. Porque Cristo é o centro de todo o poder. Então o demônio, se viesse para cima de mim, eu falava: sai em nome de Jesus. Agora as velhinhas do coque, elas estavam cheias de Jesus. E não dava para expulsar Jesus com Jesus. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Então elas vinham com aquela cara de serial killer, tipo, e olhava para mim e falava assim: ei, varão. Frase bem pentecostal, né? Socava o dedo, meio metro de mulher, socava o dedo na minha cara e falava: eis que te digo. Você está andando e descascava a minha vida. Você está fazendo isso, está fazendo aquilo. E eu falava: nossa, que véia fofoqueira. Não, era o Espírito Santo. Mas ela falava: eis que eu te digo, um dia você vai estar pregando para multidões. E um dia você vai estar vivendo isso, isso e aquilo. E no meu coração, o pecado me acusava e dizia: cara, eu nunca vou viver isso. Eu estou vivendo uma vida fora dos preceitos da Bíblia. Eu estou vivendo uma vida promíscua. Eu estou vivendo uma vida sem oração, uma vida sem jejum. Fale comigo: Jesus é o centro de todas as coisas. Aí um dia, querido, eu resolvi obedecer. E o dia que eu obedeci, pus Jesus como centro, a minha vida mudou. A resposta para a sua escassez é Cristo. Porque Ele sabe onde te enviar. Vem comigo com o texto. Vocês estão aqui? Amém? Aleluia. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos, não são mais os discípulos, são os apóstolos agora, reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de... Erga sua mão e declare: Senhor, venha o teu reino. Não, declare crendo: Senhor, venha o teu reino. Porque a chave para encontrar Jesus é desejar o reino. A chave para ter Jesus como centro é sonhar com o que Ele sonha. E o sonho de Jesus é ver o reino de Deus aqui na terra. Versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim.
Sabe, querido, se você continuar lendo esse texto, você vai ver no versículo 20 que ele diz assim: da mesma forma, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Algo me chama a atenção nesse texto, é algo muito simples, porque Jesus olhou para os seus apóstolos, e a Bíblia é clara em dizer que foi aos apóstolos, e disse: façam isso em memória de mim. Você já se fez essa pergunta? Por que Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, disse: ei, se liga, Deus está olhando a qualidade das suas obras, e não coloquem outro fundamento. Sabe por quê, querido? Seres humanos são plenamente capazes de substituir Cristo por estruturas. Você pode ser um ótimo religioso, sem Cristo. E sabe o que eu quero te dizer? O Senhor está nos chamando de novo para colocar Ele como o centro de todas as coisas. Sabe, você pode se apaixonar pela igreja, porque a nossa igreja é maneira, sim ou não? Mas o seu amor tem que estar voltado a Cristo. Você pode se apaixonar pelo seu pastor, não precisa dizer amém, aleluia. Mas você já parou para pensar, se amanhã Deus me manda, deixa eu pensar para um lugar bem legal, para o Havaí, como é que você ia ficar? Porque se eu vou pregar em outra igreja de domingo, metade da igreja não vem. Só que eu não sou Jesus, querido. O centro do evangelho é Cristo. E sabe o que eu quero te dizer, querido? A prancha pode sair, vem 2 diáconos correndo, homem, vem Rogério e Júlio, tira a prancha, porque a prancha não serve para nada se Jesus não estiver aqui. E às vezes a gente está tão apegado à estrutura. Não, tira tudo, gente, leva o púlpito. Onde vocês iam pôr isso? Vocês iam para o Havaí? Não entendi. Você não vai comigo para o Havaí não, rapaz? Sai fora. Obrigado, princesa. Querido, sem a prancha, Jesus está na igreja? Não, eu acho que você não está aqui. Sem a prancha, Jesus está na igreja? Sem o ministério de louvor, Jesus está na igreja? Pode descer todo mundo. Sem o pastor, Jesus está na igreja? Por que vocês duvidaram? Sem o pastor, Jesus está na igreja? Sem você, Jesus está na igreja? Quem perde em tirar Jesus do centro? Você. Que anda apenas com... Obrigado, queridos ministros. Que anda com o evangelho vazio. Um evangelho sem Cristo é como você está se sentindo agora, incomodado. Você está tão acostumado com o fundo musical na palavra, que de ouvir só uma voz, você fica assim: que esquisito. E se eu parar de falar como eu vou parar agora, piorou. Fecha os teus olhos. Não perde nem tempo olhando para mim. A Bíblia diz que olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos nunca mais foram os mesmos. Nessa noite, o que eu quero te dizer, querido, a igreja tem uma estrutura, a igreja tem um formato, é uma bênção ser pastor e ter pastor, e Deus criou tudo isso, é uma bênção. Mas uma igreja que quer viver o sobrenatural tem que romper com tudo isso, entender que o centro de todas as coisas é Cristo. Sabe, o tempo, não perde tempo olhando para mim, querido, olha para dentro. Vocês estão tão incomodados que fica abrindo o olho, de canto de olho, para ver onde eu estou. Mas o centro do evangelho é Cristo. E eu não vou ser Arão em minha geração para te entregar um bezerro de ouro. A minha função é te indicar um caminho. E esse caminho tem nome. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E o evangelho sem Cristo não serve para nada.
Um cristianismo sem o Cristo não serve para nada. Mas às vezes eu estou tão dependente da estrutura, que eu já não sou mais livre. E antes que a sua alma queira gritar, então, acabou com a igreja. Não, pelo contrário. Quanto mais eu amo a Cristo, mais eu amo o que Cristo ama. Quanto mais eu amo a Cristo, mais dentro da igreja eu quero estar. Porque eu sei que Cristo ama a igreja. Quanto mais eu tenho Cristo como centro da minha vida, mais perto daquilo que Jesus fazia, eu faço. E Jesus fazia o quê? Andava nas casas e nas sinagogas, nas casas e nos templos. Jesus é o centro do evangelho. Só que nessa noite, querido, eu quero te perguntar: o fogo do Espírito está passando sobre a sua vida? E o que você está construindo? O que vai restar? Meu irmão, eu sou apaixonado na igreja que o Senhor me inseriu. E quando eu entrei no Bola, e eu estou te contando, você vai olhando para dentro, eu estava muito fora do caminho. E eu falei para Jesus: é a última chance que eu te dou. É nessa igreja de maconheiro, de cara esquisito. Ninguém fumava maconha na época. E nem hoje, aliás. Espero eu. Em nome de Jesus, que você também não. Mas Jesus me amarrou numa cruz aquele dia. E eu conheci o amor de Deus, que me fez amar uma igreja. Eu não amo bola para amar Deus, eu amo Deus. Por isso eu aprendi a amar a igreja que Ele me colocou. Enquanto você está olhando para dentro, e essa é uma noite de Santa Ceia, e nós estamos como Jesus agora, sentados à mesa. Jesus pega o pão, Jesus pega o cálice, e a frase dele é impactante. Ele fala: cara, olha, faz isso para lembrar de mim, porque no caminho você vai esquecer. Meu amado, olhe para mim, por favor. Na hora que você saiu da sua casa nessa noite, você saiu para encontrar Jesus? Você saiu para vir num culto? Há uma diferença abismal. Pastor, tem diferença? Muito. Eu já fui em muitos cultos em que Jesus não estava. E Ele não estava porque Ele não foi convidado. Ele não estava porque estavam mais presos à estrutura e a uma religião vazia do que pela fome da presença dEle. Sabe o que eu quero te ensinar, querido? Que o Senhor, Ele faz as coisas quando Ele é o centro. Sabe a razão que tem muito crente, metade, a estatística no Brasil, que da quantidade de crente que tem ativo, tem a mesma quantidade de desviado? Você sabia disso, sim ou não? É estatística. Sabe por quê? Porque a maioria desses crentes foram apresentados a uma religião, a uma instituição, a um ministério, mas não foram apresentados ao Cristo, que é o centro. Meu irmão, não tem nada errado você amar a sua igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus para isso? Não tem nada errado você amar o seu ministério. Não tem nada errado você amar o seu líder. Não tem nada errado você amar o seu pastor. Mas o reino de Deus tem uma ordem. Diga comigo: ordem dos céus. Declare crendo: ordem dos céus. E você sabe esse texto. E eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia em Marcos capítulo 12, versículo 29. Vocês ainda estão incomodados sem o som no fundo, né? Tem alguns dizendo, eu era desses antes, eu falava: meu Deus, graças a Deus que tirou todo mundo, porque esses caras me atrapalham. Mas agora já acostumei. Quem achou Marcos 12, 29, diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: respondeu Jesus, o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. Não terminou, bebê, volta lá. Isso. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único. Quem é o Senhor da sua vida? Meu irmão, é noite de Santa Ceia e eu vou te espremer até sair o caldo. Pastor, por quê? Porque eu te amo. E eu já me perdi na instituição. Eu já fui ministro de louvor sem tocar para Jesus. Estava lá em cima porque era o meu ministério.
Até que um dia eu me confrontei com Cristo e entendi que o ministério não é meu, é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas. O que Jesus está dizendo é que ele é Senhor. O Senhor é Senhor. Erga as suas mãos aos céus, fecha os teus olhos e fala assim: Jesus, nesta noite eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego em tuas mãos a minha vida. Vem me governar. Estabelece o teu reino e que venha o teu governo sobre a minha vida aqui na terra, como é nos céus. E é no teu nome, Jesus, que eu oro. Se você crê nisso, aplauda Ele. Pastor, o que o senhor está dizendo? Ou Jesus é Senhor, ou Jesus não é nada. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: o que vai ser? Você entendeu o que você está perguntando para ele? Se ele não governar a sua vida, ele não vai governar a sua religião. E eu, se eu fosse você, eu anotaria isso. Se Jesus não governar a sua vida, ele não vai governar a sua religião. E tem muita gente querendo que Jesus governe apenas a sua religião. Mas em casa não tem Jesus. E a chave do evangelho é entender que Jesus é o centro de todas as. Posso te fazer algumas perguntas? Eu avisei que eu ia te espremer. Posso, sim ou não? Quem é casado diz glória a Deus. Você trata a sua esposa como você trataria Jesus? Com o mesmo amor. Estou falando sério. Você gritaria com a sua mulher como você grita com Jesus? Se você visse Jesus lavando louça, diga amém. Faz o violão para mim, Kevin. Jesus lavando louça, você ia ficar sentadão no sofá? Hã? Ou você ia ficar perto dele dizendo: ô Jesus, qual é, Jesus? Te amo tanto. Eu te amo tanto, tanto. Ô esposa, você ia dar desculpa para Jesus da TPM? Se olhar para Jesus e falar assim: ô Jesus, hoje eu estou na TPM, nem o capeta pode comigo. Quem tem filhos diz glória a Deus. Você bateria em Jesus como você bate nos seus filhos? Você gritaria com eles como você grita? Você gritaria com Jesus como você grita com eles? Meu amado, sabe o que eu quero te dizer? Jesus precisa voltar ao seu centro das nossas vidas. Pensa naquele cliente chato. Quem tem um cliente chato diz misericórdia. Não é pecado. Quem tem um cliente chato, diga misericórdia. Quem tem um chefe chato, pelo amor de Deus, não diga nada. Porque vai que ele vê na filmagem e ele já te manda embora hoje. Mas você trataria o seu cliente, ou o seu chefe, ou o seu amigo de trabalho da mesma forma se você visse Jesus nos olhos dele? Meu irmão, a nossa religião só está sendo uma religião. Nós precisamos colocar Jesus de novo no centro de todas as coisas. Porque a Bíblia diz assim: façam todas as coisas como se para Cristo vocês fizessem. E o que Jesus está dizendo a esses caras é assim: olha, eu estou fazendo algo natural. Comer é natural, sim ou não? Jesus não está falando nada sobrenatural. Sabe por quê, querido? Buscar Jesus no sobrenatural é fácil. O difícil é buscar Jesus no dia a dia. Se acordar de manhã e ao invés de você pensar em você, pensar nele. Antes de pensar na sua lista de afazeres, abrir os seus olhos e dizer: Senhor, eu te louvo. A Ele a glória para sempre, amém. Chegou no trabalho, antes de ligar o computador, sentar na sua mesa, ficar no seu balcão, não importa onde você trabalha, fala assim: Jesus, vem comigo, porque se o Senhor não vier, eu não posso. Sabe o que acontece, querido? Uma religião sem o Cristo te faz ser uma boa pessoa, porém não te leva para o céu.
Esses dias me perguntaram, pastor, se eu for um cara legal no Insta, se eu for um cara que cuida bem de todo mundo, se eu for um cara que dá esmolas, se eu for um cara bacana, pastor, eu vou para o céu? Eu falei, querido, você pode ser tudo isso, mas sem Cristo Jesus como centro da sua vida, você vai para o inferno, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Sabe por que as estatísticas do Evangelho no Brasil, dos evangélicos no Brasil, diz que do mesmo tanto que está na igreja, o mesmo tanto está fora? Porque nós tiramos Jesus do centro muitas vezes. Fazemos com que a pessoa, e aí eu me incluo como líder na igreja, trabalhe mais do que coma mais, trabalhe mais do que desfrute mais da presença. E a grande chave do Evangelho, querido, é você entrar na presença e trabalhar não porque precisa, mas trabalhar porque você ama Cristo. Volta comigo para Marcos. Eu disse para você que tinha uma ordem, 12:30. A palavra diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, de toda a sua, de todo o seu e com toda a sua, fale comigo bem forte, coração, alma, entendimento. Até aqui é fácil. Sabe onde os cristãos estão pecando? Na força. Pastor, o que o senhor está dizendo? Meu irmão, amar o Senhor com o seu coração é amar o que Ele ama. Amar o Senhor com a sua alma é ter os sentimentos de Deus, e você sabe que Ele te ama. Amar com o seu entendimento é só não querer ir para o inferno. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Sim ou não? Sabe onde o cristianismo se apresenta? Com a força. E se você me perguntasse por que eu uso a base maior do cristianismo, o alicerce, que é Jesus. Jesus está no Getsemane, sofrendo. Você lembra disso, sim ou não? E ele está em pressão. Ele não quer estar ali, ele está suando sangue. E ele faz uma oração: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas antes, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Sabe qual é a tradução disso? Ele está dizendo: que venha o teu reino. Mas não parou por aí. Ele acaba de fazer essa oração, vem soldados. Pedrão, sendo Pedrão, arranca a orelha de Malco. Jesus cola a orelha de Malco. Olha para mim, se um perseguidor seu toma uma peixeirada na orelha, você cola de novo, você dá risada. Se uma pessoa que você não gosta, pastor, eu sou crente, eu gosto de todo mundo, fala para quem está do seu lado: para de ser mentiroso. Porque, gente, tem gente que é intragável, a gente tem que orar para essas pessoas. Mas tem gente que você olha e você fala assim: meu Deus do céu, Senhor, me dá paz e paciência, porque o Senhor me der uma arma, eu vou para a cadeia, aleluia. Jesus cola a orelha de Malco, e você lembra disso. E então Jesus é açoitado, e daqui para frente você conhece toda a via dolorosa, sim ou não? Jesus queria passar por tudo isso. E por que ele foi? Porque ele fez força. Pastor, foi por amor. Amor sem força não é amor, é paixão. Amor sem sacrifício não é amor. O verdadeiro amor é feito de sacrifício. Eu tenho 19 anos de casado com a mulher mais linda do mundo. Para mim a pastora Sandra é perfeita. E é real isso. Nós nos completamos, nós nos damos super bem, nos divertimos. Todavia, querido, se não tivesse esforço, força nessa caminhada, já tinha acabado. Força para quê, pastor? Para chegar os dois no mesmo lugar. A minha pergunta para começar a ministração dessa noite é: por que mataram Jesus? Você já se fez essa pergunta? Toda religião sem o Cristo vai destruir tudo que Cristo ama. Quem matou Jesus foram os religiosos, os fariseus. E eles tinham Jesus perto dele, eles tinham Jesus disponível a eles, e não reconheceram Jesus. João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12 vem dizendo: ele veio para os seus não o quiseram, eles não reconheceram Jesus. Erga suas mãos aos céus e declare comigo: Senhor, a partir de hoje eu quero te reconhecer. Meu irmão,
quer acabar com o cristianismo, tira o Cristo e deixa a religião. E a grande chave desses dias é estar na igreja sem estar com Cristo. Eu gosto da música, eu gosto do som, mas não quero estar com Cristo. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque estar com Jesus vai te levar a prejuízos. E o silêncio paira na casa. Porque se você me perguntar se é conversão, é tomar prejuízo para ganhar no final, quando chegar nos céus. É eu entender que eu tenho que perder para depois ganhar. E aquilo que era de madeira, de feno, tem que ser consumido. Conversão, querido, é abandonar coisas gostosas e prazerosas para receber coisas maravilhosas nos céus. Sabe, um dos motivos que eu me desviei é que falava assim pra gente na igreja. Se você já ouviu isso, você diga amém. No mundo não tem nada de bom. Quem já ouviu isso? Diz amém. É verdadeiro isso? Mentiroso. A primeira balada que eu fui foi, oxe, falaram pra mim que não tinha nada de bom, cara. Isso aqui é mal barato. Falaram que no mundo, meu irmão, aprenda. O evangelho é permitir com que o fogo do Espírito me consuma, de tal forma que se eu tiver que ter prejuízo, eu quero ter esse prejuízo, para viver o centro da vontade de Deus aqui na terra, para quando chegar no céu, receber a recompensa de valor. Só que para isso eu tenho que colocar Jesus como o centro da minha vida. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero te fazer pensar em uma única pergunta. Será que eu e você não estamos matando Jesus nos nossos dias? Não, pastor, eu amo Jesus. Ama? Ok. Versículo 31 de João 12. O maior é amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O segundo é este: ame o seu próximo como a si. Não existe mandamento maior do que esses dois. Próximo. Muito bem, mestre, disse o homem. Estais certos ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Meu irmão, reconhecer que só tem um Deus é o começo da caminhada. A chave de Cristo como centro na minha e na sua vida é amar o que Cristo ama. Se você não amar o que Ele ama, você nunca vai viver o que Ele tem para você. Às vezes me perguntam, pastor, como eu posso viver uma vida santa? E a minha resposta é muito simples: ame o que Cristo ama. Então pensa comigo, vamos aos extremos. Amém? Jesus ama a prostituição? Sim ou não? Jesus ama o adultério? Jesus ama o alcoolismo? Drogas? Promiscuidade? É só amar o que Ele ama. É eu colocar Ele no centro da minha vida e dizer: Senhor, eu quero amar o que o Senhor ama. Jesus ama quem está do seu lado, sua sogra, seu chefe, a prostituta, o drogado. Vocês estão diminuindo por quê? O drogado. Quando eu falei da sogra, os caras falaram: não, aquele demônio não tem jeito. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Nós tiramos Cristo do centro, como amamos mais a estrutura do que o próprio Cristo. Quando você amar mais tocar, ministrar, estar lá na porta, mais o infantil, mais qualquer coisa do que o próprio Cristo, você vai estar dentro da igreja sem ser igreja. Você vai estar dentro de uma religião matando Cristo, como os fariseus fizeram. É só voltar comigo para o Egito, não espiritualmente, na história. Jesus liberta o povo do Egito, e Jesus já libertou a sua vida, sim ou não? Sim ou não, igreja? Na primeira vez que Moisés some para falar com Deus, o que eles fizeram? Foram lá, pegaram Arão e falaram: Arão, a gente não sabe o que aconteceu desse Moisés que tirou a gente do Egito. Faz para nós um novo Deus, um bezerro de ouro, para que a gente possa ir até ele e adorar. Meu amado, guarde isso no seu coração. Toda vez que você parar de amar Deus como centro da sua vida, você vai construir bezerros de ouro. Talvez um bezerro de ouro é o seu ministério. Talvez um bezerro de ouro hoje são seus filhos, seu trabalho, dinheiro. Mas você quer saber qual é o maior bezerro de ouro que você pode construir? Sim ou não? Participa comigo. Você quer saber, sim ou não?
não vou falar porque você embaçou, você vai perder essa era muito fundamental. O maior bezerro de ouro que você pode construir é você mesmo. Querer uma vida tão confortável, sem esforço, que você não se envolve com aquilo que Jesus se envolve. Olha nos olhos quem está do seu lado e faz assim para ele: bé. Você pode ser o maior bezerrão da sua vida. Ai, pastor, gritaram comigo, pastor, tomei a bronca do meu líder. Ai, a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, as minhas coisas, o meu prazer. Bezerro de ouro, o meu cansaço. Meu irmão, Jesus caiu com a cruz, com a trave, e ele levantou, porque amor envolve força. Agora, quando eu sou o meu próprio bezerrão, faz comigo, bé, eu tenho todas as desculpas, porque Cristo já não é mais o centro. Eu sou o centro, e eu sou capaz de ficar deitado em berço esplêndido, achando acusações, achando desculpas, falando mal de quem é apaixonado. Sabe as bobagens que me perguntam no Insta? É assim: por que a parede é preta? E eu falo: se ela fosse azul, muda alguma coisa? Muda alguma coisa, igreja? Rosa, amarelo, lilás, só Jesus ser o centro. Se o pastor morre, em nome de Jesus não, mas se ele morre, muda alguma coisa? Mas as perguntas que eu recebo são essas: pastor, por que da prancha? Ué, podia ser um carrinho de mão, podia ser uma tauba, podia ser qualquer coisa. O que eu quero te dizer, querido, que toda vez que eu me coloco como centro da minha própria vida, eu tiro Jesus, e aí eu uso desculpas. Meus filhos, meu trabalho, meu cansaço. Toda vez que o meu é meu, maior que qualquer coisa, eu estou usando desculpas. Ah, mas eu sou muito novo. Ah, eu estou não sei o que. Ah, eu trabalhei o dia inteiro. Fale bem forte para quem está do seu lado: desculpas te levam para o inferno. Ah, mas em 1929 eu fui machucado na guerra. Meu Deus. Meu irmão, um evangelho sem o Cristo, vocês estão aqui? Vai me levar a ser um fariseu desse tempo. Os fariseus mataram Jesus, e fariseus hoje perseguem a igreja. As coisas bobas que me perguntam são assim: senhor, pastor, o que o senhor acha? É predestinação ou não predestinação? E eu não tenho nada contra perguntas. O Lê essa semana me mandou um texto maravilhoso. Eu amei o texto que o Leandro me mandou. Eu falei: cara, um texto muito bem escrito, maravilhoso. Eu falei: cara, que coisa boa de se ler. E nós estávamos conversando, eu estou usando o Lê como exemplo, porque a gente estava batendo um papo gostoso. Eu falei: cara, isso é uma bênção, tá certo, mas vamos passar disso. Ele falou: é isso mesmo, pastor. Mas tem gente que fica discutindo o quê? Se é pré-tribulação, pós-tribulação, no meio. Ah, sou arminiano. Ah, sou calvinista. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de fulano. E tirou Cristo do centro da base do evangelho, porque Cristo em nós, esperança da glória. Então você vê um monte de gente discutindo um monte de bobeira na internet, e quando me perguntam isso, eu dou uma de louco. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: é melhor ter cara de louco do que ir para o inferno. Eu babo, eu faço igual Davi, lembra Davi? Fala: o que você acha? Não acho. Vamos falar de Jesus, vamos pregar o evangelho. Vamos gritar a toda a criatura: Jesus é o centro do evangelho, e Jesus é o centro de todas as coisas, porque Ele é o centro. Mas para que Ele seja o centro, Ele tem que ser o centro da minha vida. Para que Ele seja o centro, eu tenho que estar com Ele tão alinhado na minha vida. Presta atenção, que aqui é a chave da administração, para eu dizer para as pessoas que estão do meu lado: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O evangelho de hoje é tão sem Cristo que as pessoas falam: não olha para mim, olha para Jesus, porque eu não tenho Jesus em mim. Não, eu sou humano. Todo mundo é humano, mas o que Jesus falou é assim: cara, olha para a minha vida.
para que vocês aprendam comigo, e depois vocês vivam de tal forma que as pessoas olhem para vocês e digam como disseram para os discípulos em Antioquia. Eles disseram pela primeira vez: estão aí os cristãos. E por quê? Porque era impossível olhar para aqueles homens e não ver a Cristo. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, uma temporada que as pessoas vão olhar para você e elas não vão ver você apenas, elas verão Cristo em suas vidas. Declare comigo: Jesus é o centro da minha vida, e aplauda Ele. Ah, pastor, e como eu saio da teoria para a prática? Vocês não estão prontos para ouvir isso? Eu vou pular. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Você tem que chegar para Jesus e falar assim: ó, consome tudo que não vem de ti. E aí você vai ver alguns prejuízos. Fala com amor para quem está do seu lado. Você vai chorar, neném. Esses dias me perguntaram: pastor, se eu não fosse pastor? Eu falei: cara, você não entendeu. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Agora eu sou filho, de eternidade em eternidade eu vou ser filho. E filho é apaixonado no seu pai. Então, se eu não tiver um microfone, eu vou falar de Jesus na rua. E se me mandar para a cadeia, se lascaram, que eu vou falar na cadeia. Ai, pastor, mas é porque eu sou pastor. Mano, você não conhece a minha história. Como assim, pastor? Eu falei: filho, eu e a pastora Sandra e o gordinho que está desviado. Não, está ali. Porque você sabe, baterista é perigoso, né? Ele toca, você deixa ele descer, ele não ouve a palavra, ele vai embora. Brincadeira, esse gordinho é uma benção. Lá na casa dele, aleluia. Aí, eu, Sandra e gordinho, Sandra grávida, nós íamos para uma praça tocar para bêbados, mendigos, prostitutas. Ninguém parava para ouvir a palavra, mas a gente estava lá dizendo: cara, tem um Deus que te ama, tem um Deus que te deseja. Fizemos um evangelismo, lembra desse evangelismo de Natal? Vamos fazer uma ceia, vamos. Não foi ninguém. Por isso que o gordinho está gordo desse jeito. Ele comeu tudo a ceia. Pastor, o que você está dizendo? Há uma diferença daqueles que têm Cristo como centro e daqueles que tiraram Jesus como centro. Aqueles que colocaram Jesus como centro vivem de forma imparável, porque sabem que o amor é feito de força. Quando eu estou cansado, quando eu não quero mais, eu falo: Senhor, eu estou apagando, eu não quero mais, mas Jesus, me dá força para continuar, renova as minhas forças como da juventude. Eu quero voltar a voar como águia. Mas quem não tem Cristo como centro, desiste. Olha nos olhos quem está do seu lado e pergunte para ele: vai desistir, neném? O grande lance é que quando você desiste, querido, você pode até um dia chegar no céu, mas vai chegar sem recompensa. Pastor, você está dizendo que eu posso chegar no céu sem Cristo? Não. Você vai ter alguns segundos antes de morrer e falar: Jesus, eu te amo. Jesus fala: usou a palavra-chave. O grande lance, querido, que dá para ser um instrumento de Deus na terra, que atrai o reino, para viver o centro da vontade de Deus. E sabe o que é ceia? É uma noite de reflexão, para você olhar para dentro e perguntar: quem tem sido o centro da minha vida? Sabe o que é oferta e dízimo? É uma declaração espiritual que diz assim: Jesus é o centro da minha vida. Eu não faço porque um pastor está falando, eu não faço porque... Não. Eu faço porque Jesus é o centro da minha vida. Ele me deu e eu devolvo. Sabe qual que é o meu sonho como pastor? Não tem mais que ministrar dízimo e oferta para crente velho. Fala para quem está do seu lado: ele está falando de você. O meu sonho como pastor é você se sentir tão livre que no meio do louvor você já começa a dizimar e ofertar, e a gente só ensinar novo. Mas às vezes as pessoas estão tão longe do evangelho que está constrangida porque hoje não teve recado e não falou dos visitantes. O dízimo o cara não ligou, ele falou: não, o dízimo é até bom ele não falar hoje, cara, sobra pizza.
mas no que eu amo, eu invisto. Pastor, prova para mim, Lucas 22, você leu comigo? Jesus olha para os seus discípulos e fala: cara, vai lá na casa de fulano, vocês nem conhecem esse doidão, está tudo preparado e eu vou usar a casa dele. Sabe o que diz minha oferta? Deus te dando o privilégio de ser usado por Ele, para que Ele possa manifestar a glória dEle aqui na terra como está nos céus. Talvez você não entendeu, porque eu no seu lugar já tinha levantado e trazido a minha oferta. Mas se você está tão preso na religiosidade, você está falando assim: cara, será que eu vou ou não vou? Erga sua mão e declare assim comigo: Espírito Santo. Não, fala crendo: Espírito Santo, eu te dou liberdade nessa noite. Me consome com teu fogo. Eu quero colocar Jesus como centro da minha vida. Que a partir de hoje eu já não faça mais nada de forma mecânica. Eu quero restaurar a centralidade de Cristo em minha vida, porque Jesus é o centro da minha vida. Aplauda Ele. Eu não vou te chamar, você faz se você quiser, mas eu vou continuar pregando. Ai, pastor, você vai me atrapalhar. Você não tem como me atrapalhar. Para você que está na internet, as contas estão disponíveis, você faz do seu jeito. Tem alguém que nos visita nessa noite? Ergue a mão aí bem alto. Tem lá no fundo, tem aqui. Calma, rapaz. Quem nos visita, ergue a mão. Vocês podem, eu nunca fiz isso. Vocês podem ficar de pé, por favor? Calma. Nós vamos chegar lá. Quem está perto deles, olha para eles aí, vira para eles. Dá um soquinho, eu ia falar para abraçar, mas não pode. Dá na mão da irmã ali também. Desce aí, isso. Do brother aí. Sabe por que vocês estão de pé? Porque Jesus, nessa noite, separou para que vocês estivessem aqui. E tudo que está sendo feito é porque Jesus ama vocês. E nós amamos vocês porque Jesus ama vocês. Então que a igreja aplauda a vida dos visitantes, que vocês se sintam amados, desejados, queridos. Pode se assentar. Ai, pastor, eles ficaram com vergonha. Que vergonha? Eu quero te libertar de algo. Posso nessa noite, sim ou não? Não tem vergonha na casa do Pai. Então às vezes você está falando assim: estou no meio do louvor, cara, e eu estou pregando, a galera está ofertando. Isso é um problema deles. Pastor, se eu gritar no louvor, de quem que é o problema? Nenhum, você está na casa do Pai. Jesus é o centro. E olha que pira. Quem já foi no estádio de futebol diz aleluia. Você ficou sem gritar por preocupação de quem estava do seu lado? Na igreja você tem. Ou seu time de futebol é mais importante que Jesus, ou Jesus não é o centro da sua vida. E das duas formas, Jesus não é o centro da sua vida. Vem Olimpíadas aí. E aí nós vamos ver quem tem Jesus como centro, quem não tem. Porque alguns dos jogos vão pegar no horário de culto. Fale de novo para quem está do seu lado: Jesus está de olho em você. Querido, pensa comigo. Se Jesus é o centro da nossa vida, e de fato Ele o é, posso ouvir um amém? Importa o que vão pensar de você? O que vão falar de você? O que vão te julgar? Quem é crente velho aqui, diga amém. Segura aí, Kevin, que você é muito novo. Não, você é velho, você só era desviado até se converter. A Bíblia diz assim, a Bíblia não, tinha uma canção antiga que dizia assim: eu quero é Deus. Eu. A parte mais bonita: não importa o que vão, eu quero é Deus. Ninguém. Vocês não sabem, né? Vocês são tipo eu, né? Eu invento as letras. Eu. Sabe por que a igreja parou de cantar isso?
Meu irmão, e eu vou terminar a ministração dessa noite. Tinha uma época que as irmãs não ligavam se iam borrar o batom ou a maquiagem, porque elas não usavam. Tinha uma época que a gente ia para a igreja, eu era o filho do pastor, então eu tinha que ir de sapato de cravinho. Criança não usava calça comprida na igreja, então tinha que usar uma bermudinha, camisa, suspensório, gravata. A gente ia para a igreja para ver Deus. E eu não tenho nada contra a maquiagem. Olha para uma mulher que está do seu lado e fala assim: graças a Deus que você usa. Entendeu? Mulher solteira, diga amém. Não é pecado ser solteira, diga amém. Opa, surgiu o desespero, aleluia. Se você é solteira, se maquie mais, arruma melhor. O problema não é a maquiagem. Pergunta para mim bem forte: qual é o problema, pastor? Tirar Jesus do centro. Tinha uma época que nós pastores também éramos diferentes. E sabe, querido, que essa palavra Jesus me moeu. Que eu cheguei no meu quarto e falei: Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro. Eu quero sumir, que o Senhor apareça. Eu não quero uma igreja que seja dependente de mim. E sabe o que eu quero fazer nessa noite, querido? Devolver a centralidade de Cristo nessa casa. Que Ele apareça e que a gente suma. Que Ele cresça e que nós venhamos a desaparecer. Porque se não for assim, nós não somos o Evangelho de Cristo. Nós somos qualquer evangelho. Então, Evangelho segundo Kardec, Evangelho segundo fulano, Evangelho segundo Enoque. Mas nós somos chamados a viver o Evangelho de... Estenda a sua mão, abençoa a sua oferta, o seu dízimo. Pastor, o senhor vai orar? Vou, querido, mas você faz parte disso. Você tem autoridade para isso. Pai querido, nós consagramos a Ti cada centavo depositado nessa casa. E nós queremos declarar que Teu é o reino, o domínio, o governo. E o que nós queremos declarar através desses recursos nessa noite, que milhares de vidas serão alcançadas. Não porque nós estamos dizimando ou ofertando, mas porque nessa noite nós estamos devolvendo a centralidade do governo dessa casa nas Tuas mãos. E onde o Senhor era o centro, sempre as multidões vieram. Onde o Senhor era o centro, sempre teve conversão. Onde o Senhor era o centro, sempre teve... Pai, o movimento dos céus. Nós estamos clamando pelo Teu reino. Nós estamos clamando pela manifestação da Tua verdade. E o que nós queremos declarar nessa noite, que nós somos livres para restaurar Jesus como centro de todas as coisas. Então nós não estamos orando por dinheiro nessa noite, porque dinheiro não muda nada, dinheiro não faz nada. O que nós estamos orando e declarando é que Mamon não é o centro das nossas vidas, que os nossos trabalhos não são o centro das nossas vidas, que viver uma vida confortável não é o centro das nossas vidas, que ter um carro legal não é o centro das nossas vidas, que ter uma casa legal não é o centro das nossas vidas. O centro das nossas vidas é Jesus Cristo. E é por isso que nós dizimamos e ofertamos, porque o Senhor é o centro das nossas vidas. Nós não reconhecemos outro Senhor, não reconhecemos outros deuses. E Pai, nessa noite nós declaramos, como Paulo: Senhor, nós sabemos viver no muito e no pouco, sabemos viver com abundância ou com escassez, mas a única forma que nós não sabemos viver é sem a Tua presença, Jesus. Então, Senhor, não afaste de nós a Tua presença. Restaura, Senhor, o altar de adoração que é só Teu nessa noite. E que o Senhor seja o centro em todo o tempo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele e dê um brado de alegria. Pastor, por que eu dizimo? Porque Mamon não é um Deus na sua vida. Seu trabalho não é o centro da sua vida. Ah, pastor, mas meu irmão, deixa eu te explicar algo. Quando eu não tenho Cristo como centro da minha vida, vocês estão aqui, amém? Quando eu tenho um problema, eu desvio. Quando sai daquilo que eu programei, eu saio. Quando o pastor cai, eu sumo. Quando a igreja tem um problema, eu saio.
Quando Jesus não é o centro, tudo que pode ser consumido vai ser, e aí eu saio. É por isso que as estatísticas dizem de tanta gente fora do reino, porque quando Jesus não é o alicerce fundamental, tudo que está preso na areia, quando vier a tempestade, vai desmoronar. Então sabe, querido, Satanás é estrategista, e eu quero te fazer pensar nisso. Satanás não ofereceu um vidro de pimenta para Eva. Ele não falou para ela assim: cara, come frango com molho. Eu odeio frango com molho, por isso que eu estou usando esse exemplo. Satanás não falou para ela: cara, eu tenho para você dobradinha. Alguns falam: pastor, isso é bom para você, eu prefiro picanha. Quem prefere picanha, diga amém. Sabe o que ele falou? Olha para esse fruto, olha como ele é lindo, olha como isso é gostoso, olha como ele é atraente aos olhos. É assim que Gênesis 3 conta. Querido, o que o Espírito Santo quer dizer a mim e a você nessa noite é que a gente só desvia e tira Jesus da base com coisa que é muito boa, não é com coisa ruim. Talvez é dinheiro, um namorado novo, um ministério que está crescendo. Sabe, eu ouvi o testemunho do Thales Roberto, e eu chorei muito por causa do Thales já. Eu falei para a Sandra uma vez: amor, é injusto o que estão fazendo com esse cara. Ele nos abençoou tantas vezes. Ele foi infeliz no que ele falou, ele estava errado. Mas, meu irmão, você já falou alguma coisa errada alguma vez? Sim ou não? A diferença é que ele falou no microfone. Mas ao ouvir o testemunho dele, ele falou uma coisa que me chocou. Ele falou assim: sabe quando eu comecei a cair? Quando a igreja me colocou no lugar de Deus, e eu não devolvi a Deus o que era de Deus. Eu recebi aquela glória, eu recebi aquela honra, eu recebi aquele louvor. E na hora que eu fui ouvindo aquele homem de Deus falando isso, eu estava cortando a grama da minha casa, eu comecei a chorar na rua e falei: Senhor, eu não quero viver isso. Eu quero, Senhor, ter uma igreja onde o Senhor é o centro, e que todas as coisas sejam para Ti, para a Tua glória e para a Tua honra. E nessa noite eu te dou a oportunidade de fazer isso, antes da ceia. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos e ser sincero diante do Senhor. Olhar quem é o centro da sua vida.